Olá, pessoal. Alessandro Tatal aqui para mais um episódio do Pod Tal, onde a gente fala sobre negócios, sobre empreendedorismo, só que de uma forma real, os desafios de quem empreende no mundo aqui fora, né? De quem está na micro, na pequena empresa e vive aí o dia a dia do empreendedorismo. Hoje recebo aqui Matheus Fonseca, um grande amigo, um grande irmão. Antes de passar a palavra a ele, eu queria fazer a abertura do livro da lei para que nos oriente, né? Então, vamos lá. Eu abro aqui em Romanos 12. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. E se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. E através dessa palavra, Mateus, meu irmão, meu amigo, pedimos, né, que alcançamos o objetivo desse podcast, dessa conversa, desse bate-papo. Vou deixar ela aberta aqui. Que é exatamente contribuir para o crescimento de empresas e pessoas através do conhecimento, que é a missão de vida que eu tenho e a missão de empresa, da nossa empresa, enfim, e também desse podcast. Bem-vindo. Obrigado. Olá, pessoal. Quero agradecer primeiramente, né, pela oportunidade de estar aqui somando com você nesse projeto maravilhoso que você está iniciando agora. Acredito que vai ser um projeto de sucesso, né, e aqui vai gerar muitos frutos na sua vida, né, muitas alegrias. E eu fiquei extremamente contente por você ter lembrado de mim, tá, para estar aqui junto com você somando e fazendo parte desse projeto. Que bom, obrigado. Matheus, ele tem hoje a clínica de Centro de Saúde Popular do Tijucal, né? Fica num bairro aqui da nossa capital, Cuiabá. E tem ali o Instagram, que eu vou passar aqui e vou escrever também. Arroba Matheus Fonseca H e arroba Saúde Popular Tijucal, tá correto? Certíssimo. Pronto. E hoje a gente vai falar sobre a coragem de empreender. Eu tive a oportunidade e a honra de receber você lá em casa para a gente conversar sobre a sua ideia de negócio, né? Você me apresentou a ideia de negócio e humildemente dei alguns palpites ali e acompanhei toda a sua jornada de ideia, busca de recurso e implantação, abertura e concretização, execução do projeto. Então eu acompanhei de longe, barra de perto, né? E queria conversar sobre isso com você. Eu vejo, e aí buscando um pouco ali do que a gente já conversa aqui, eu vejo uma inspiração, uma fonte de inspiração danada, a sua história. E por isso eu fiz questão que você viesse contar ela aqui comigo. Como é que veio essa ideia? Antes de chegar no Centro de Saúde Popular do Tijucal, eu queria puxar lá atrás. Quem é o Matheus Fonseca? O que que você já fazia? Qual foi sua jornada até chegar nessa ideia? Certo. O Matheus, né, um menino humilde, criado num bairro periférico de Cuiabá, né? Tive uma infância muito difícil. Comecei a trabalhar aos 14 para 15 anos como menor aprendiz, né? Na Foi onde eu empresa te conheci. onde nós não conhecemos, né? E aí que você foi uma inspiração para mim de aprendizado, de profissional, né? Eu sempre ficava ali olhando, né, as condutas, as formas de agir, e falava, pô, um dia eu quero, né, ter essa visão, ter essa mentalidade. A gente tá falando de quanto tempo atrás, né? Ah, isso foi 2009, né? 2009 para 2010. Uns 15 15 anos. anos aí, né? E aí comecei a trabalhar muito cedo, comecei na parte administrativa, né? Ali a gente trabalhava controladoria, faturamento.
passei por um período ali de estabilidade, na época do serviço militar obrigatório. E aí, nessa época, eu estava trabalhando numa cooperativa de faturamento médico, né? E aí, quando eu fui pro quartel, por conta de estar trabalhando numa cooperativa de faturamento médico de um hospital, né? Dos maiores hospitais privados que tem aqui na capital, o pessoal me mandou para ficar na enfermaria lá no quartel, né? Então, eu fiquei no setor da enfermaria porque eu trabalhava no faturamento de um hospital. Entendi. E Você ali já foi foi... sendo empurrado pro ramo da saúde. E ali foi o meu primeiro contato. Foi ali que eu aprendi a aplicar uma injeção, a fazer uma medicação hidrovenosa, né? Fazer um curativo. E quando acabou o meu tempo militar obrigatório ali, né? Meu período de servir, eu falei assim, se eu continuar no hospital, gostei, né? Do que eu fiz ali, né? Foi muito proveitoso, um aprendizado bacana. Se eu continuar no hospital, o hospital não me mandar embora, eu vou fazer a enfermagem. Se eles me mandarem embora, eu vou fazer outra coisa que eu gosto, que é educação física, né? Que eu sempre fui de esporte, jogo handebol. E tinha um médico do quartel que a esposa dele tinha um escritório de advocacia e ele queria que eu trabalhasse lá com ela. E aí eu fiquei assim, né? Aí, como continuei no hospital, fui fazer a enfermagem. E aí, ao longo dos meus conhecimentos, conheci várias pessoas, fiz amizade com alguns médicos, com alguns enfermeiros. E eu sempre tive esse projeto devido à análise que eu tive ali, né? De ver a necessidade que a saúde hoje é precária, né? Infelizmente, a saúde pública é precária. E aí eu vi que se a gente, se a gente criar uma ideia de um negócio mais acessível, né? Num bairro que a gente vê essa demanda, eu acho que dá certo. E eu tinha esse projeto já há 2 anos, né? E aí eu precisava, tipo assim, não tinha o recurso, né? Para poder estar implementando esse projeto. E é engraçado, pegando o gancho ali do que você está dizendo, é engraçado como a gente tem ideias e essas ideias elas vão se transformando e maturando e amadurecendo, né? É muito normal, né? Já falei aqui com outro convidado que de fora parece assim, nossa, você dormiu, teve uma ideia, acordou, foi lá e fez. Fez. Isso vem acontecendo há 2 anos, você disse, Isso. né? Aham. E aí, há 2 anos, né? Exatamente. E aí, assim, já tentei empreender em outras áreas, né? Algumas não deram certos, né? Outras deu certo, mas Que áreas? eu montei um lava-jato, né? Ah, Para mim não deu muito certo, por várias questões. E outra coisa também foi uma tabacaria, né? Que era tipo um laudezinho, né? Tipo uma choperia. Deu certo, porém eu e meu compadre, que era meu sócio na época, a gente pecou na parte jurídica. Porque a gente não tinha um contrato, e aí a gente reergueu o ponto, triplicamos o faturamento, e isso na época da pandemia, onde os bares e restaurantes podiam ficar abertos até a meia-noite. E o nosso maior rendimento, né, o maior faturamento era depois da meia-noite. entendi. E quando o dono do local viu essa situação, eles pediram o Ponto de negócio volta. de volta, e a gente não tinha um contrato, e a gente Entendi. ficou de mão amarrada. Que aí já traz uma outra desmistificação do empreendedorismo, que é o primeiro negócio que eu abro vai dar certo, né? Normalmente não, né? Não, normal. 3, 4, 5 para poder dar certo, né? É, No seu caso, você tá no terceiro. eu tô no terceiro, né? Então, assim, às vezes para uma pessoa, né? Tipo assim, eu falo assim, às vezes eu conheço, tenho amigos, colegas que têm Lava Jato e que estão bem, entendeu? Super E fala certo. que foi a melhor coisa que aconteceu, né? É, E isso aí pega um gancho que às vezes, assim, não é o que serve, né? Pra mim, não é porque não deu certo pra mim que não vai dar certo pra você. Então, fica até de motivação. Tipo assim, que quando a gente tem um projeto, a gente tem uma ideia, a gente tem que ir atrás, né? é, Tem que dar o nosso melhor, é, porque pensamentos negativos vai vir de todos os lados, né? vai. Assim, Principalmente de quem não fez nada. de quem não fez nada. Ah, porque fulano fez isso e não deu certo. Ah, mas você vai fazer, você vai investir. E as pessoas, né, de grande sucesso, as pessoas que tá tendo sucesso, que tá crescendo, são as pessoas que não têm medo de arriscar. É. E normalmente são as que mais motivam você a fazer também, né? Exatamente. É curioso. E aí, apresentei esse projeto para um amigo meu, um médico, né, que a gente era bem próximo, trabalhamos na pandemia, né, trabalhamos na UTI Covid junto.
E aí ele, eu tô com os outros empreendimentos, vamos segurar. E nessa época eu trabalhava numa empresa de ambulância, né? E aí eu recebi uma ligação dele e falou assim, Você era enfermeiro na empresa de ambulância, né? paramédico, de fato, de atendimento de urgência e tudo É, mais. isso, aham. Que legal. E aí ele falou assim, eu recebi uma ligação dele, acho que 1 ou 2 meses antes, ele falou assim, vai entrar um dinheiro pra mim no dia 15 do mês que vem. Qual que é o custo desse projeto? Falei o custo, ele falou, não, eu vou ter a metade desse dinheiro. E eu não tinha a outra parte. Falei, tudo bem, então vamos fazer. E eu falei, e agora? Com o nome sujo, sem dinheiro. Fui atrás. Limpei meu nome, fiz alguns contatos, desfiz de algumas coisas e consegui parte desse dinheiro. Pedi conta, né, da empresa que eu estava, porque ele falou assim, eu não consigo acompanhar o desenvolvimento, a criação, e isso aí vai ser uma parte que você vai ficar encarregado. Falei, tudo bem. Pedi conta quando chegou no dia 16 de maio de 2023. Lucas, e aí? Não caiu. Tô vendo. E nisso aí, eu tava desempregado, com os boletos dos empréstimos para pagar e sem a outra parte para iniciar o projeto. Você tinha entrado de cabeça na ideia, De cabeça. dependendo de alguém. Isso. E aí eu comecei, né? Iniciei, já tinha visto o ponto. Fiz um acordo com o dono do ponto, né? Para segurar 3 meses pra gente, enquanto a gente ia fazendo os ajustes no ponto, as reformas. E aí fui atrás de uma amiga, né? Que também tinha esse desejo de empreender, de abrir um negócio, que é a Jéssica, né? Que é uma das minhas sócias. Hoje lá nós somos em 3 sócios, eu, a Jéssica e a Luana. Eu fui atrás da Jéssica. A Jéssica comprou a ideia e aí entrou com a outra metade, né? E aí futuramente a gente precisou de uma outra rodada de investimento, né? Onde entrou a Luana, que entrou no Entendi. negócio. E você abriu a clínica quando? Ela inaugurou dia 1º de outubro de 2023. E quais foram as dificuldades que você enxergou ali? Porque uma coisa é assim, uma coisa que a gente sempre vê é o técnico que abre um negócio, né? Por exemplo, a cozinheira que abre o restaurante, o mecânico que abre a oficina, a cabeleireira que abre o salão, né? Você é um enfermeiro que abriu uma clínica. É um técnico especialista Aham. que resolveu empreender no segmento, no ramo. E o que a gente vê é uma grande dificuldade de gestão. Porque o especialista, ele não tem tempo, às vezes, de se qualificar enquanto gestão, finanças, comercial, marketing e assim vai, né? Processo interno da empresa. Quais foram as principais dificuldades que você teve nessa transição de especialista para gestor? Então, eu acho que essa não foi a minha dificuldade, tendo em vista que quando comecei a trabalhar, eu comecei em áreas administrativas. Então, antes de eu ir para minha profissão dessa minha área técnica, eu já trabalhei em áreas administrativas e eu tenho uma paixão por empreender, entendeu? Assim, desde pequeno eu sempre busco empreender, né? Tipo assim, o que eu posso fazer para me melhorar? Um exemplo, por exemplo, assim, às vezes eu vou num lugar, eu fui numa palestra esses dias, né? Aí cheguei lá e falei, estamos com 500 convidados aqui. Aí eu já vou falar, 500 convidados, o valor dessa entrada aqui foi R$ 200, 200 Você vezes já começa a 500. fazer Aí o cálculo. já começo a fazer o cálculo para ver que ele teve quanto de custo aqui. Então, assim, essa é a mente do empreendedor. É, Só que é empreendedor que é fora da casinha que vai pensar nessas coisas, é entendeu? verdade. Então, assim, eu não tive essa dificuldade. Entendeu? Minha maior dificuldade foi mais a questão do investimento, né? Entendi. Porque, assim, eu já vinha há 2 anos desenhando esse projeto. Foi feito um estudo de caso primeiro, que eu vi que tinha mercado, né? Tinha público, que esse eu acho que é o ponto principal antes de você abrir o negócio. Eu tenho público para isso, né? Quais são os meus concorrentes na região, né? E assim, e aí teve uma facilidade porque eu não tinha, hoje ainda não tenho concorrente na minha região, entendeu? Então, essas duas análises eu acho que foi fundamental para a gente ter um sucesso mais rápido do que o normal, porque, assim, com 2 meses, a clínica já estava se pagando. Então, assim, é É difícil você ter. raríssimo, né?
você vê um empreendimento que com 2 meses está se pagando, entendeu? É Tipo assim, a verdade. gente não precisava mais tirar dinheiro de investimento ou dinheiro do bolso para poder estar fazendo aporte, entendeu? Então, assim, essa parte não tive tanta dificuldade, foi mais a questão do investimento Você já mesmo. tinha uma base administrativa, né? Isso, E aí remete a uma outra situação, né? Como a história da gente vai se formando e formatando quem a gente é para poder preparar a gente, né? E eu vejo isso muito na consultoria, quando a gente exerce a consultoria. Muitas coisas do que a gente aplica na consultoria, seja ferramenta, seja uma sugestão, uma ideia, enfim, vem do passado, né? Por exemplo, eu vou em uma distribuidora e aí eu dou alguma ideia lá, alguma sugestão lá, que não veio da minha cabeça, veio de uma vivência que eu já vi em outro lugar. Seja num lugar que eu já trabalhei, seja num lugar que eu já fiz consultoria e assim vai, né? Então, às vezes, as pessoas não entendem por que que ela está passando por uma situação ali. Por que que eu sou. Eu vou chutar aqui de um exemplo simples, mas que ilustra. Por que que eu tô começando como menor aprendiz arrumando o estoque? Cara, daqui 10, 15 anos, isso vai te servir, né? Isso vai te ajudar e vai te dar uma base de conhecimento que você vai usar. É muito curioso isso, né? No seu caso, fica muito claro como a sua experiência administrativa lá 15 anos atrás, serviu e serve como base hoje para você ser gestor de empresa, né? exatamente, né? Fez um papel fundamental nesse meu processo, né, de empreendedor. E, assim, hoje um dos grandes gargalos, assim, da minha área de formação específica da enfermagem é a questão do empreendedorismo. Nós, como enfermeiros, nós temos mais de 34 áreas de atuações e os enfermeiros eles não buscam se qualificar dentro dessas áreas, entendeu? E acabam ficando dentro de hospitais, tirando plantões e não busca essa qualificação, Olha aí. entendeu? E aí, Porque não tá nem na grade curricular do curso. não tá na grade curricular. E aí, visualizando isso, eu também estou com um novo projeto agora de mentoria para enfermeiros empreendedores, Opa, né? que legal. Entendeu? Tendo em vista de tudo que eu tenho ali dentro da clínica, né? Eu desenvolvi alguns projetos que esses enfermeiros possam estar trabalhando para eles mesmos, né? De forma de atendimento a domicílio, né? Então, assim, é, não só como uma empresa que eu vou estar empreendendo para estar somando na minha renda, mas sim como algo que eu quero, tipo assim, deixar, né? Tipo, que eu quero ajudar a profissão, né? Os Entendi. enfermeiros a estar se desenvolvendo, a estar buscando, né? A ter uma qualidade de vida melhor, a ser dono do seu próprio negócio É, e ver que a vida não é só plantão, porque a gente depara várias vezes, assim, por exemplo, mas você é um bom enfermeiro, por que que você não fez medicina? Como é se uma pergunta corriqueira. como se ser bom enfermeiro fosse algo ruim, né? Entendi. E assim, hoje, dentro do que eu tô construindo, dentro do que eu tô conquistando, às vezes tem alguns médicos que, assim, hoje eu tenho uma qualidade de vida melhor do que a deles, Entendi. Você não entendeu? precisa necessariamente pular para uma outra carreira ou profissão. A profissão de enfermeiro pode ser explorada de uma forma Isso, empreendedora que também te traga propósito e resultados, né? exatamente, Que né? legal. E isso traz uma base, e aí eu vou repetir a palavra que eu acabei de mencionar, que é o propósito, né? A partir do momento que você entrou lá no exército, foi colocado ali e apresentado para a carreira, para o segmento, para o ramo de enfermaria, de enfermagem, e você enxergou propósito naquilo, aquilo ali virou um propósito de vida, profissional, por que não? Então, na sua fala fica bem claro, por exemplo, eu quero criar um centro de saúde popular que atenda as pessoas mais carentes. Eu quero hoje preparar enfermeiros para também enxergar esse propósito que você enxergou lá atrás, né? Então, remete ali à importância de definir um propósito de vida e um propósito profissional, né? A partir do momento que a gente enxerga e consegue entender esse propósito, parece que as coisas ficam mais fáceis, né? É um pouco da palavra que a gente acabou de ler, né? Cada um tem seu dom, cada um tem seu lugar, né? E tudo isso forma a sociedade como ela é, né?
falando sobre propósito, por que então, eu queria entrar um pouco mais disso, por que um centro de saúde popular? Por que um centro de saúde de baixo custo? E aí, trazendo para o ramo de gestão, né? O baixo custo ele te traz um alto volume de atendimento com margem um pouco mais apertada, falando em gestão. Isso compensa, isso não compensa, e aí nós não queremos entrar em números, mas falar sobre gestão, sobre posicionamento de mercado. Então, sobre essa questão, vamos voltar no que eu falei anteriormente, né, sobre a questão das experiências, né? Eu tive uma vivência quando eu trabalhei uma clínica de gastro, né? Lá a gente atendia por planos de saúde e também particular. E tinha um médico dessa clínica que ele não atendia convênio da Pax, porque ele falava que não compensava, né? Porque era metade do valor de uma consulta particular. A Um Pax é um cartão de um benefício. cartão de benefícios Isso. que pro empresário, e também puxando para a área de gestão, ele te obriga a dar um desconto, mas ele te Isso. traz volume de atendimento. Isso. Aí tinha um médico lá, vou colocar números hipotéticos aqui. Vamos supor que uma consulta particular era 400 e pela Pax era 200. Tinha um médico que ele batia o pé, não atendo Pax, só particular e pelo plano. Tem a Pax ali na região de Tangará, ali tem a Univida, né? Isso. Então tem algumas. E aí, assim, eu ficava assim, falei, tá, a Unimed na época pagava 30% do valor de uma consulta particular, até menos. E aí ele atendia, né, por conta do volume, mas não atendia o cartão de benefício, que pagava mais do que a consulta de um plano de saúde. E tinha uma outra médica que atendia, então, tipo, todo dia de atendimento dessa médica, ela fazia 5, 6 consultas Agenda lotada. com o cartão de benefício, enquanto ele fazia uma a cada 2, 3 semanas. E aí ele mesmo depois ficava assim, mas vocês só marcam particular para doutora tal. Eu falei assim, não é particular, doutora, é cartão de benefício, é uma consulta mais barata, que ela tem um atendimento maior e ela sai com um volume, né, com um pagamento maior. Ela Então, trabalha mais, ganhando menos. isso, mas no final ela sai com um honorário maior. O faturamento. Um faturamento maior. E aí, vivendo isso, eu percebi que a pegada era essa, entendeu? Você levar para uma região ali, né, da onde tem demanda, às vezes aonde tem demanda é uma região ali que você vai ter um poder aquisitivo menor, porque é uma população que às vezes não tem condição de ter um plano de saúde, né? E aí busca um atendimento mais acessível. busca um atendimento mais acessível. Então, assim, esse atendimento mais acessível não é só na saúde, em todas as áreas você tem uma demanda gigantesca aí. É Entendeu? verdade. E aí, como eu não tinha recurso, né, para fazer um investimento maior, né, para poder, né, ter uma qualidade maior, um produto Prime, né, eu preferi trabalhar com popular, não, onde você consegue entregar uma qualidade com investimento menor. E, assim, a prova disso é que algumas pessoas perguntam assim, mas você está entregando um produto mais acessível, mas não tem qualidade. Não. Principalmente na saúde, a qualidade é fundamental. Porque se não tiver qualidade, mesmo que a um preço acessível, você não vai ter resultado, você não vai ter procura, né? E a saúde ainda tem uma padronização maior, porque ela tem protocolos a serem seguidos, né? Exatamente, a gente tem protocolos, né, de atendimento e, assim, a maior dificuldade foi achar parceiros que compravam essa ideia, principalmente médico, que hoje a gente tem lá 9 especialidades médicas, entendeu? Achar esses médicos para aceitar e atender comprar essa ideia, né, tipo assim, de ter um fluxo maior de atendimento com valor melhor para a gente poder aumentar o faturamento, né? Entendi. Então, assim, essa foi a maior dificuldade, né? Mas, E assim, como convencer esses profissionais? como convencer? Então, aí o que ajudou a gente ali foi um pouco dessa minha vivência, de já ter trabalhado, né, em vários hospitais, de conhecer network. pessoas, esse network, né? Peguei, assim, a gente percebe, vi alguns profissionais que estavam terminando especializações, né, que estavam começando, que também precisava ser inserido no mercado, né? Sabiam a parte técnica, né? A parte de formação, mas assim,
tinha o empreendedorismo para poder montar um consultório, Eu entendi. né? E aí eu falei, ó, eu tenho um consultório aqui pronto para te entregar, você só vem, atende, eu faço o agendamento, você não tem que gastar com marketing, eu faço o seu marketing, te entrego a agenda, você só pega, não paga aluguel, só chega, atende, recebe e vai embora, Entendi. entendeu? E eu gosto, Alessandro, particularmente falando, eu gosto muito dessa teoria ou desse olhar de volume. Eu sou apaixonado pela distribuição, sempre fui. Meu início de profissional foi em distribuição, né? Passei por algumas distribuidoras, já fiz consultoria em algumas distribuidoras, e eu sou apaixonado por distribuição. E a distribuição em geral, a distribuição de produto, de alimento, enfim, seja o que for, ela tem essa pegada de volume. Você vende muito, Uhum. 2, 3 milhões mês, e o seu lucro líquido ali é 0,5%, 1%, Isso. 0,8%, 1,5%, e olhe lá. E eu gosto muito disso. Tem gente que prefere trabalhar menos e ganhar mais. E tá tudo certo, é posicionamento, cada um busca a sua, né? Eu tive uma vivência parecida, é, que eu vou falar, provavelmente quando a gente se conheceu há 15 anos Do atrás, lanche? num lanche. Eu lembro. É, Que você tinha a planilha, calculava o custo de um quarto da salsicha. é, é Eu isso aí. lembro. Eu fazia todo o controle de custo aqui em Cuiabá, eu chamo baguncinha, né? Uhum. E eu cheguei a vender 350, 380 lanches em um dia. Então, assim, eu tinha 2 chapeiros, eu também era chapeiro. Aliás, sou chapeiro hoje ainda, né? Eu gosto muito disso. Mas eu cheguei a um ponto que eu fazia lá na época, né? Estamos falando de 15 anos atrás. O baguncinha 3 por 10. Era 3 baguncinha por R$ 10. Então eu vendia muito e ganhava muito pouco. Mas isso tanto era um investimento na carteira de cliente, na época eu não enxergava nada disso, né? Hoje eu consigo dar nomenclaturas técnicas para essas ferramentas, para essas técnicas. Mas, voltando pro baguncinha, fazia o baguncinha 3 por 10. E ele, para mim, virava fidelização de cliente, ele virava marketing, porque eu comecei a ficar conhecido como 3 por 10 ali na região era Várzea Grande. E ele me dava volume de barganha com fornecedores, né? Porque aí eu comprava muito, porque eu precisava comprar muito para repor o estoque. Então, assim, ganhava muito? Não, eu ganhava menos, porque eu fazia muito volume. Só que isso retornava para mim de alguma forma. Na época eu não enxergava, hoje eu enxergo mais claro. Retornava como marketing, retornava como fortalecimento de marca, né? E tudo isso. Então, de alguma forma, lá naquela época, eu já parti para esse rumo do volume e de preço acessível, né? Lógico, chegou um ponto que as coisas, os insumos foram mudando, os insumos foram encarecendo e o 3 por 10 começou a dar prejuízo. Aí eu tive a resistência, aí como empreendedor, como é que eu vou tirar o baguncinha 3 por 10 se todo mundo me conhece como baguncinha 3 por 10, né? Mas teve uma hora que não teve jeito. Aí teve que mudar e cancelar, tirar o banner, acabar a promoção. E não teve problema nenhum. As pessoas continuaram vindo, continuaram indo. Até, enfim, vender o negócio e partir para a próxima, né? Que aí vem também uma coisa do empreendedor. Normalmente o empreendedor ele não se apega, né? Não. É muito curioso isso, né? Porque se você fez uma vez, Você você vai fazer fez de novo. duas, teve a coragem de partir para a terceira, pô, vamos para a quarta, vamos para a quinta, o que for, né? O empreendedor, né? Ele nasce empreendedor. Às vezes você forma ele, mas assim, quem nasce empreendedor é seu, a visão é diferente, né? Quando entra ali dentro do seu negócio um cliente, você não vê só ele como um cliente. Você vê ele como um cliente, você vê ele como um posicionamento de marca. Você vai entender que a forma que você vai tratar aquele cliente, ele vai ser um multiplicador do seu negócio. Exato. Se você trata ele com qualidade, se você dá um atendimento, se você atende ele vai falar para outras pessoas. E aí vira uma cascata, né? Tipo É, assim, é um que fala para outro que vira dois, que dois fala para mais um, cada um e vira quatro. é. E aí
quando você vê, né, a região toda ali tá sabendo que você presta um serviço de qualidade, que você tem um preço acessível. Então, assim, o que eu sempre, assim, converso com as meninas, a gente tem que atender o cliente. Mesmo que a gente não tenha esse serviço aqui, eu vou dar um direcionamento para ele. Ó, esse exame eu não faço aqui, esse especialista eu não tenho aqui, mas você vai lá em tal e tal lugar que lá você vai achar. Então você já vira uma referência para a pessoa. Pô, eu vou lá procurar ajuda, porque se ele não estiver lá, ele vai saber aonde me encaminhar, né? Uhum. Aonde eu vou conseguir resolver o meu problema. E não simplesmente o cliente chegar, né, dentro do seu estabelecimento e falar assim: eu não faço isso, tchau. É, é. E aí vem uma outra situação que é a entrega de solução, né? Você precisa entregar uma solução para aquele cliente, né? Para aquela empresa, para aquela pessoa, para quem foi te buscar. Você deixa de ser um atendente, eu atendo o que ele me pede, e você vira um solucionador de problema. Peraí, como que eu posso buscar a solução para você sair daqui satisfeito, né? É o que você disse, às vezes a solução não está em mim, Uhum. mas eu vou te dar uma solução em outro lugar, né? Quando você começa a buscar a busca, a entrega de solução, muita coisa muda na cabeça do empreendedor e de quem está ali envolvido no negócio, né? É muito curioso. E por que a escolha do bairro Tijucal? O Tijucal é um bairro famoso na nossa capital, Cuiabá, e muito populoso, né? Por que o Tijucal? Então, né, como tem um jargão lá, né, do Tijucal pro mundo, né? As pessoas que se destacam ali no bairro, né? Escolhi o Tijucal porque é um bairro que eu cresci, né, que eu nasci, que eu tenho uma influência ali, né, conheço bastante pessoas. E também dentro daquilo que eu já falei, ali não, esse serviço que a gente estava projetando na época não tinha ali no bairro, ninguém prestava esse tipo de serviço. É um bairro populoso, é um bairro que tinha demanda e por isso a gente escolheu ali no bairro, né? O primeiro projeto, né? Porque assim, se eu não conseguir fazer acontecer ali na onde eu tenho domínio ali, né? Na onde eu conheço pessoas, porque assim, como eu sou da área da saúde, é sempre comum, né? As pessoas sempre estão me procurando. Ah, eu tô com essa dificuldade. Não, onde que eu encontro tal médico? Eu fui no médico, o médico me passou uma medicação de uma reposição de injetável. Você sabe não onde fazer? Então, assim, eu atendi algumas pessoas particulares, né? A demanda foi te A procurando. demanda foi me procurando. Então, assim, eu atendi algumas pessoas. Mas, assim, da área da saúde, a gente às vezes vê muito como caridade, né? Então, assim, às vezes a gente tem dificuldade de colocar preço, porque você fala assim, pô, eu tô ajudando um enfermo, né? Então você fica naquela pegada ali, assim, de estar do assistencialismo, Perfeito. né? Como equilibrar essa Isso. situação, É, né? é o O que aconteceu com a gente assistencialismo aquela com. vez que você me procurou. Eu falei, não, né? Você falou, não, eu quero te pagar, é o seu serviço. Aham. Então, assim, eu tinha essa dificuldade, né? Eu atendi as pessoas e aí depois, né, participando de alguns cursos, né? Vendo algumas pessoas, eu entendi, né? Tipo assim, não, é o meu serviço, né? Eu me qualifiquei para isso, eu corri atrás. Então, eu tenho que colocar um preço, Uhum. né? E aí, juntando tudo isso, né? Veio da ideia da E clínica. como equilibrar? Porque tem horas que você vai ver que a pessoa precisa, que a pessoa de fato não tem condição e que a pessoa precisa com urgência. Como equilibrar essa balança do assistencialismo com o propósito que equilibra tudo isso e com a rentabilidade? Então, o que já aconteceu algumas experiências, por exemplo, às vezes a gente vê, tipo, principalmente mãe com criança, né, que procura um atendimento, e aí às vezes a médica passa os exames, né, e a gente faz o exame lá, e às vezes você percebe, você tem aquele feeling, às vezes assim, que a criança tá ali doente, precisando fazer o exame, uma medicação, mas que o cliente, ele não tem todo o dinheiro, né? Então, às vezes, quando eu percebo a situação, eu entro numa conversa, falo assim, ó, vou deixar para depois e tal, mas assim, não tem como deixar para depois, que é algo agudo que precisa se resolver agora. E aí eu faço uma abordagem, né, falando assim, ó, quantos que você tem para me passar desse total ali? Aí a pessoa já sente quando fala, eu consigo te passar tanto, ou assim, eu moro ali no bairro e tal, vou receber, você consegue esperar para mim?
E aí eu abro essas exceções algumas vezes quando eu percebo, né, essas situações, né? Entendi, Porque dentro, tipo, da margem ali, às vezes é um valor que não vai fazer, tipo assim, se essa pessoa chegar a não vir cumprir com o objetivo, entendi. eu não vou falir meu negócio por conta No final disso. você já até lança como bonificação. Entendeu? Mas por incrível que pareça, já aconteceu de a gente fazer essa situação com algumas pessoas e esquecer. E a pessoa mandar uma mensagem, manda o Pix, eu fui aí aquele dia e tal, e eu tô te pagando. É, Então, assim, o retorno vem, né? E essa aham. pessoa vira um multiplicador da nossa marca. Sensacional. No Entendeu? final vira investimento em marketing. Isso, Um exatamente. assistencialismo que acaba virando um retorno, né? É, Que não é o objetivo, né? A gente não. não tá ali ambicioso, porque, olha, se eu oferecer um assistencialismo, eu vou ganhar alguma coisa. Às vezes é É de puro, é coração. de coração, né? É, Mas é nessas horas que vem o retorno, né? É exatamente. curioso. E a gente falou sobre equilibrar o assistencialismo e equilibrar a rentabilidade. Como equilibrar um atendimento rápido, acessível, barra com a qualidade? É, é uma fórmula delicada, né? É uma fórmula delicada, E aí nós estamos falando do ramo da saúde, que é o seu negócio, mas também para em todos os todos. ramos serve. O que nós usamos como estratégia, nós fazemos reunião com a equipe, com as equipes, né, com os médicos, para a gente chegar num denominador comum ali, né? A maior dificuldade que a gente tem é na consulta de psiquiatria, porque é uma consulta que é um produto caro no mercado, né? Que o tempo dessa consulta é mais demorado. E assim, você vê uma consulta de psiquiatria aí no particular, tem consulta que vai tipo de 1 hora, 1 hora e meia. E lá a gente entrega essa consulta com 40 minutos, 35 minutos. Mas às vezes passa, né? Então, assim, o tempo de agendamento que a gente coloca, a gente sempre coloca ali de 45 minutos a 50 minutos de uma Entendi. consulta para outra. Porque se for um caso, às vezes é um caso gravíssimo, né? Que a médica não vai conseguir fazer nesse tempo. Então a gente deixa o profissional, né, tipo assim, à vontade para ele poder ter esse feeling e identificar, ó, essa consulta aqui eu vou demorar um pouco mais, porque é mais puxado, é mais pesado. E aí, às vezes, tem um outro paciente que é uma coisa mais simples, que às vezes nem ocupa esses 40 minutos, né? Então, aí, às vezes, vai um compensando o outro, mas, assim, o objetivo principal é que saia com qualidade, né? Que seja eficaz, né? O serviço prestado. Então, a gente tenta conciliar dessa forma. Para abrir um negócio, principalmente no Brasil, isso melhorou muito há uns 3 anos, 4 anos atrás, que se demorava alguns dias para abrir uma empresa, e aí, com mudança de governo e tudo mais, diminuiu esse prazo e você conseguia abrir empresa no mesmo dia, ou até com 2 dias. Não sei como está hoje, com a mudança de novo do governo. Não vamos nem entrar nisso que dá briga. Mas, no Brasil em geral, a dificuldade para abrir uma empresa, e aí, no seu caso, como já não podia ser MEI, né? Tinha que ser uma ME. Você sentiu muita dificuldade ali na parte burocrática, na parte de regulação, autorizações e tudo mais, porque o ramo da saúde ela traz algumas implicações e algumas obrigações a mais do que um comércio, por exemplo, né? Então, assim, a dificuldade maior é até em questão da vigilância sanitária, né? Por questão do tempo de resposta. Por exemplo, nossa clínica tem mais de 1 ano no mercado e até hoje eles não emitiram nosso alvará sanitário, só está no protocolo, né? Mas assim, da nossa parte está tudo certo, a gente tem esse protocolo que tem a liberação para a gente poder estar funcionando, poder estar trabalhando. E eles alegam que é por falta de profissional, né? Então, tipo, a gente renovou de novo, mandou de novo. Mas, assim, a gente tem que ter profissionais de qualidade para estar ajudando a gente nesse sentido, né? Então, assim, essa parte de fiscal, eu tenho uma contadora que me assiste nisso aí, né? Eu não tenho tanto conhecimento, então, assim, como ela já trabalha com tributos médicos, questão de documentação. Então, para ela é mais fácil fazer essa parte, né? Então, assim, a Entendi. gente paga um valor por ela mensal e aí ela
fica encarregada de correr atrás dessas questões. Mas a gente teve essa dificuldade que até hoje a gente não tem um alvará sanitário definitivo. Estamos apenas com o É. protocolo que a gente deu entrada na Que o vigilância. protocolo ele já te dá uma pré-autorização, né? Isso, né? Mas assim, não tá tudo, tipo, certinho, né? Pelo tempo a gente já devia ter É. esse alvará. E você vê que é uma busca sua. Você foi buscar, você Isso. foi atrás, você A gente tá, manda pá. e-mail, a gente liga, vai na vigilância, Olha né? aí. Com medo de, quando o fiscal da prefeitura vai lá todo início de ano para ver questão do alvará de funcionamento, a gente fica com aquele sigilo, né? Quando ele viu lá, ele ficou, mas não tem o alvará aí, até explicar e tal, né? Tem alguns que têm uma dificuldade maior, mas a gente acabou não tendo problema, né, em relação a isso. É. E aí você puxou um ponto importante que compensa buscar alguém que já é da área, né? Isso, Por exemplo, você buscou uma contadora que já tem outros clientes na área da saúde, que já tem um conhecimento prévio na área da saúde, né? Que isso ajuda muito também, né? isso ajuda muito, porque às vezes você vai buscar um serviço terceirizado ali, né? Que só estrutura, ainda mais para quem é pequeno, você não tem condição de ter um serviço especialista ali, tipo, vou ter uma contadora, né? Só para cuidar das coisas. Às vezes esse custo não compensa, né? É. Entendeu? É um custo que você ainda não tem para poder, né? Você não tem um faturamento alto para você poder estar agregando mais esse custo ali, né? É. Dentro do seu negócio. E isso está virando uma tendência, né? Desses profissionais. Hoje em dia a gente fala de BPO financeiro, né? Que é a terceirização do departamento financeiro da empresa. Você não precisa mais ter uma salinha lá com dois, três pessoas de óculos, porque financeiro usa óculos, né? Financeiro bom usa Os óculos. óculos. Então você não precisa mais ter duas, três pessoas com óculos lá para poder fazer contas a pagar, contas a receber, conciliação. Você tem o BPO financeiro que você terceiriza toda a sua operação, né? Ainda está se formando, ainda está se adaptando à tecnologia e tudo mais, mas já é uma tendência, já acontece com algumas empresas, né? Conforme você vai crescendo, é natural que você É, forme a área, forme o isso. departamento, né? E a contabilidade, ela tem essa característica já há algum tempo de terceirização, né? Você não precisa ter um contador, você não tem nem a necessidade de ter um contador, né? Você pode terceirizar. Mas é muito importante essa busca por alguém que já está na área, que Isso, né? conhece o segmento, né? O ideal é que quando o empreendedor, né, o empresário for procurar, ele busque alguém que já atue naquela área, né? Por exemplo, eu tive uma vivência sobre questão de marketing, né? Eu fui buscar uma pessoa para poder fazer um serviço de marketing para mim, mas ele não tinha essa vivência de marketing médico, marketing de saúde. Entendi. E aí a gente destoava em alguns pontos, né? Mas eu falei, não, tá, é você que é o profissional de marketing, então vamos fazer do seu jeito, né? Vamos fazer do seu jeito. E aí acabou que Não gerou não gerou resultado. resultado, entendeu? E hoje você conseguiu achar alguém do ramo, do segmento. Aí é eu, né, que faço o marketing, eu que subo o Entendi. tráfego pago. A única coisa que eu não aprendi ainda é a questão do web designer, né? Das edições, de foto, a criação de banner, de fly. Aí a gente paga uma pessoa só para criar esses conteúdos, né? Entendi. E aí ela cria o conteúdo e o texto, e aí na hora de subir, fazer as estratégias de marketing, de disparo, aí é comigo, né? Que aí puxa uma outra questão que é a divisão de funções entre a sociedade, entre os sócios. A gente visita muita empresa onde não está claro para ninguém, e aí desde da base dos funcionários operacionais, tático e estratégico, qual é o papel de cada sócio. Então você vê que os sócios não se decidiram o que cada um vai fazer, e isso vem virando um efeito cascata. Aí você pergunta lá pro operacional, o mais baixo na hierarquia que eu estou dizendo, não estou dizendo pejorativamente. Mas na hierarquia, o mais base da hierarquia, qual é o papel do sócio tal? Eu não tenho ideia, eu mal vejo ele aqui, né? Então você vê que isso gera um efeito cascata na empresa. Muitas vezes os profissionais da empresa não sabem a sua função dentro de um organograma, dentro do desenho da empresa, e isso vem da sociedade. Os sócios não se decidiram.
Como é que você vê essa questão? Como é que vocês conseguiram fazer a divisão de sociedade na empresa de vocês? Então, a divisão de sociedade lá dentro da nossa empresa E aí, perdão, desculpa te interromper. Divisão de sociedade, nós não estamos falando percentual, nós estamos falando isso, funções. funções, né? Exatamente. A gente, quando iniciou, eu fazia tudo porque minhas outras sócias tinham as atribuições dela, tinham serviço. E a gente estava no início. E aí, como eu tinha pedido conta, né, de um serviço para ficar só lá, eu fiquei à disposição. Você entrou de cabeça. Entrei de cabeça, né? Tava de corpo e alma ali, tempo integral, né? Vivendo 24 horas por dia. E aí a gente abriu em outubro e em dezembro eu fui nomeado no concurso público, né? Que eu já tinha sido aprovado e estava esperando, só que eu não achei que ia ser tão rápido assim, né? Como enfermeiro. Como enfermeiro, né? Hoje eu sou concursado na Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá. Olha aí. E aí eu falei assim, ó, então assim, a Jéssica, né? Eu falei, Jéssica, como a empresa estava pagando o meu salário, você pede conta de onde você está, a gente vai pagar seu salário, você vai ficar aqui em tempo integral, e aí eu vou vir em dias alternados, e eu fico mais responsável por essa parte do financeiro e do marketing, né? E buscando novas estratégias, né? Novos mercados, novos produtos, inovações, né? Para a gente estar agregando dentro do faturamento. E a Luana também ficava vindo auxiliar em dias alternados. Conforme foi aumentando a demanda, né? A gente, dentro dessa identificação de novos mercados, de novos produtos, a outra sócia nossa, Luana, ela é fisioterapeuta. Então, aí ela saiu de um vínculo dela, ela trabalhava em 2 vínculos hospitalares, saiu de um vínculo, para a gente começar a colocar o serviço de fisioterapia dentro da nossa clínica, Muito legal. Ela entendeu? virou uma das E profissionais. ela virou uma das profissionais, né? Então, assim, um dos papéis, eu acho, principal do empreendedor, o que o empreendedor tem que ter em mente, é a questão ele não ser resistente à mudança, dele ter o entendimento de visualizar, ó, isso aqui não deu certo, vamos trocar, vamos tentar fazer de outra forma. E essa mudança que às vezes é difícil na cabeça do empreendedor. É verdade. Quando a gente começou a clínica, né, eu, como um dos criadores principais do projeto do piloto, eu tinha a ideia fixa na minha mente que o médico clínico ia dar muito retorno, porque uma consulta barata, eu tendo ela ali todos os dias, e fazendo um bom marketing, o paciente ele não ia querer ficar na fila de espera de uma UPA 5, 6 horas para poder passar por uma consulta médica, sendo que eu tenho ali uma consulta com valor a menos de R$ 100, Uhum. Você está falando do clínico geral, do clínico que é o que geral. faz a distribuição, né? Isso. Então, assim, eu tinha essa visão. Então, no começo, a gente colocou clínico todos os dias da semana. Então, tinha clínico lá de segunda a sexta, né? Só que foi uma ideia que não pegou. Tipo, a gente tinha um atendimento, mas não o necessário para a gente poder pagar o custo desse médico lá dentro, porque os médicos, eles são contratados. Então, no primeiro mês, a gente identificou, né, que isso aí não ia dar certo, e a gente não tinha pensado em especialidades. Entendi. E aí a gente identificou isso, trocamos, não tiramos de uma vez, tipo de 5 passou para 3, aí diminui uma carga horária porque você diminui O custo. o custo, né? Aí de 3 passou para 2 fixo, e aí de 2 a gente chegou em 1. E aí com a saída desses clínicos, né? A gente foi introduzindo as especialidades. Porque na especialidade, a gente passa um valor X pela consulta e aí ele ganha por produção, né? Eu entendi. Você tirou custo fixo e tornou o custo variável, Exatamente. conforme a receita. Isso. Perfeito. Entendeu? Traduzindo ou ilustrando o que você está dizendo para um comércio ou para qualquer outro tipo de negócio, a gente está falando de abertura do mix de produto, né? Você começou com um ou dois produtos ou serviços, no seu caso, e você percebeu o quê? A necessidade de expandir esse mix de produto. Eu vendo, sei lá, um celular da marca tal, daqui a pouco eu preciso começar a vender marca Y, marca X, marca Z, e expandir o modelo de cada marca também, né? Porque se você ficar preso a um modelo só, a um único produto, que aí a gente chama de SKU, né? Que é código, né? Enfim,
você acaba ficando amarrado em faturamento, né? Se você quer expandir, quer aumentar faturamento, obrigatoriamente você precisa aumentar o mix de produto ou o mix de serviço, portfólio de serviço oferecido. E foi o que você viveu na prática, né? Isso. É curioso. Ele conflita com a ideia inicial quase sempre. Porque, aí eu já disse isso aqui em outro episódio, é obrigatório do empreendedor, quando algum cliente seu chega e fala, olha, eu não quero um microfone desse tamanho, dessa cor, eu quero um microfone assim, assim, assado. Você fala, peraí, o cliente veio até mim, o marketing atingiu esse cliente, fez esse cliente chegar até mim, e eu não atendi esse cliente, não consegui o faturamento com esse cliente só porque eu não tenho o produto. Eu vou atrás desse produto, né? Eu vou atrás desse serviço, né? Então, o empreendedor ele fica atento a essa necessidade que o cliente vai trazendo, né? E aí Exatamente. você vê uma empresa que começa lá com 200, 300 itens, daqui a pouco ela já tem 2.000, 3.000, porque os clientes vão perguntando, né? Uhum. Os clientes vão trazendo essa necessidade. Que foi o seu caso. Você começou com uma ou duas especialidades e hoje você tem Estamos em 9. 9 especialidades. Olha aí. É muito curioso, né? E essa atenção é importante, né? Por isso, é importante que o empreendedor, ele não fique no operacional. Ele precisa pensar no negócio, né? Se ele não pensa no negócio, essas coisas passam batido. Ele tem que saber fazer o operacional, né? Para que quando ele for lidar com os colaboradores, ele não é só aquele o Mandão. chefe o mandão, né? É. Ele ensina a fazer. Então assim, ele tem que saber fazer, mas ele não tem que ficar fazendo, né? Ele tem que ensinar e delegar. E ele tem que saber para ele poder cobrar e É. tá ali atento à questão da qualidade. É. Porque se você não sabe fazer, como que você vai cobrar qualidade? Como que ensina? Como que ensina? É. Às vezes é o que acontece hoje muito aí, né? Tem muitas pessoas que não, como a gente falou, não construiu nada, nunca fez nada, mas tá Tá ensinando aí. ensinando. E o que a gente vê muito é as pessoas que querem empreender ou são, como é que eu falo, picadas por essa ideia do empreendedorismo fácil, elas querem só ser donos, né? Eu sou Isso. dono de uma marca, eu sou dono disso, eu sou dono daquilo. Tá, você vende? Eu não gosto de vender, eu não sei vender. Tá, você embala, você guarda o estoque, você faz a compra. Não, essa não é a minha praia. Você faz o quê então, né? Você só é dono. Só é um investidor, né? Tem que, É, tem que ir pra Bolsa então, de Valores é, lá, né? Você é, coloca o dinheiro lá e. e não faz nada. É. É. Outro ponto que eu vou puxar, já encaminhando, mas é, a divisão entre, eu vou falar melhor, a diferença entre prolabore e divisão de lucro. Nós temos muitas situações onde existem dois ou três ou mais sócios e um desses sócios trabalha no negócio. E aí vem sempre a pergunta pra gente enquanto consultoria, né? Como é que eu faço? Todo mundo é sócio por igual, percentual é igual. Então todo mundo devia ganhar igual. É verdade, todo mundo devia ganhar igual. Mas aquele que trabalha tem um salário. Você não pagaria para mim se eu fosse seu funcionário? Então tem que pagar para quem está lá. É o salário de gerente, é o salário de diretor, é o salário simplesmente de um atendente. Não importa. A função que ele exerce, ele deve receber o salário. No seu caso, você tem uma profissional que faz a gestão, que faz o papel de gerente do dia a dia. Tem outra sócia que faz o papel de uma especialista. Isso. E você que faz o papel de marketing, faz o papel de rede social, faz o papel de estratégia e tudo mais. Então, cada um tem que ter o seu salário Isso. conforme a função que exerce, né? Isso. E a gente vê muito uma confusão do que é a retirada de lucro e do que é o prolabore, que é o salário do dono, né? A gente já tem essa divisão lá, por exemplo, a Jéssica, que ela fica lá como uma gerente operacional, que cuida da demanda do funcionamento, tem um compromisso ali de abrir, fechar, ver as necessidades do que está faltando. Ela tem um salário diferenciado, né? Ela Entendi. tem um valor a mais, que é como se fosse, se a gente fosse pagar um Um gerente. gerente, O né? que é Que é super o justo, né? justo, né? Então aí a Luana tem um salário proporcional
o atendimento que ela faz de É, fisioterapia, variável né? conforme o faturamento da Isso. especialidade. E eu tenho meu salário dentro das minhas atribuições. Os nossos salários, a gente dividiu, ele está dentro do custo fixo da empresa, como se fosse Perfeito. uma conta de luz, um aluguel, Tá na né? folha de Tá pagamento. na folha de pagamento, é um custo que a empresa tem fixo. Aí do que sobra, a gente tira uma parte para investimento e faz a divisão dos lucros. Perfeito. Então a E gente, essa divisão de lucro é uma pergunta que também sempre chega pra gente, é como é que eu faço? Pô, você pode fazer do jeito que você quiser, você pode tirar todo mês, você pode tirar a cada 6 meses, pode isso. tirar no trimestre, Hum. pode guardar tudo e no final do ano você faz uma análise e uma divisão, reinvestindo para a empresa, né? É muito interessante quando chega nisso. E às vezes, como colaborador, o colaborador não consegue ter essa visão. Eu vejo muito isso, o colaborador lá do financeiro falando assim, poxa, mas o dono tira 30, 40 mil aqui por mês. Cara, quanto a empresa pagaria para alguém fazer a função dele? É 10, é 15, é 20, é 30? Pô, depende do tamanho da empresa, depende do tamanho da bronca que esse É. cara vai aguentar, né? Você pegaria essa função de ser líder de tudo isso aqui, tocar tudo isso aqui pelo salário que ele tira? Provavelmente não, né? E Então assim, é é curioso melhor isso. você ter uma pessoa ali que faz parte, né, do quadro societário, do que às vezes você contratar, porque assim, no mercado de trabalho, às vezes a gente tem muita dificuldade da questão do pensamento do colaborador. O Às vezes, papel do dono, assumir, vestir a camisa como exatamente. dono, né? É muito difícil você encontrar um colaborador que ele vai ter o pensamento do zelo, de preservar, de valorizar a empresa que ele Perfeito. trabalha, a empresa que ele leva o sustento para casa dele. Às vezes ele só tá ali, louco porque o tempo passe para ele ir para casa dele. Se ele não conseguir fazer, não fez, o que ele atendeu, ele atendeu. E aí, nesses cargos estratégicos, principalmente ali, né, que tá na frente na gestão, se eu acho que se o dono não tá ali, porque é o dono que sabe quantos que ele gastou, o que que ele investiu, um cliente ali que sai, às vezes, mal atendido, o que que isso aí vai gerar para ele de prejuízo, né? O Uhum. quanto esse cliente vai influenciar outras pessoas a não procurar o serviço. Se às vezes a gente como dono, às vezes a gente não consegue agradar, não consegue às vezes, né, solucionar o problema do cliente, imagina às vezes um funcionário, né? É, Então eu às vezes eu fico me perguntando sobre isso aí. A gente se policia bastante para sempre ali tentar resolver o entregar a problema, solução, né? entregar a solução para o nosso cliente. Matheus, Mateusão, quais conselhos, indo já encaminhando pro final da nossa conversa, passa muito rápido, né? Já foi Agora que uma foi hora. 20 minutos, Quais conselhos você daria aí para profissionais, para enfermeiros da saúde, ou profissionais gerais da saúde que querem abrir o seu próprio negócio? E, pegando o gancho, a importância de conhecer o público que você quer atender, né? Por exemplo, nós conversamos aqui, a nossa conversa rodeou baseada em um negócio de volume, um negócio de atendimento acessível. Foi o persona que você escolheu, foi o isso. público que você escolheu, foi o posicionamento de mercado que você definiu para o seu negócio, para o negócio seu e das suas sócias. Quais conselhos você daria e qual é a visão sobre este assunto? Primeiramente, a pessoa identificar a demanda, né? Tem demanda para esse serviço que eu quero prestar? O seu negócio foi baseado nisso, né? Na Não é que você demanda. teve uma ideia e foi buscar. Isso. Porque Entendi. se você Foi abre invertido. um empreendimento, ou se você vai prestar um serviço que não tem demanda, de onde que você vai tirar seu lucro? A dificuldade é bem maior. Você vai ter que investir um valor muito alto em marketing para você poder apresentar o seu serviço, né? E aí você tem esse valor para você investir em marketing, para segurar ali 5, 6 meses, É, para você começar a ter os retornos. é. Então, assim, para quem está começando, ele identificar a demanda, custo, né? O que esse serviço que ele vai prestar, né? Qual que é o custo que ele vai sair para o profissional, né? Ah, eu vou ter custo de material, eu vou ter custo de deslocamento, eu vou fazer um serviço a domicílio, ou eu vou ter
um ponto fixo. Aí nesse ponto fixo eu tenho aluguel. Então, assim, Não é só o marketing, é todo um custo fixo é e to- operacional que você tem que aguentar até o faturamento vindo. exatamente. Então, por isso que eu acho que o principal é estar identificando essa demanda. É, Qual que é a procura por esse serviço, é. né? Porque dessa forma, você vai ter um retorno muito rápido, né? Prestando um serviço de qualidade, e você consegue ter esse retorno do investimento mais rápido, É. né? E queria te agradecer pela honra, por aceitar o convite. Para nós, essa é uma conversa que a gente sempre tem, né? Sem gravar. Sem gravar, E agora exatamente. a gente está gravando, vai ficar aí online para a gente poder rever e poder até gravar outros, quando for possível. Parabéns pelo negócio. Eu acompanhei, mais uma vez falando da ideia até a concretização. Muito sucesso. E fico muito feliz dessa conversa nossa. Tenho certeza que atingimos o objetivo, que é contribuir para o crescimento de empresas e pessoas com as ideias e as situações que a gente foi falando aqui, né? Antes da gente encerrar, eu queria falar da Academy, que é a nossa patrocinadora oficial. Então, a Academy Casa Nova, ela é hoje, e aí o Bruninho colocou aqui na tela para nós, ela é uma plataforma de cursos profissionalizantes. Então você tem ali vendas, comunicação, liderança, marketing, gestão, enfim, onde o objetivo principal é preparar esse profissional para o mercado de trabalho. Então você tem cursos 100% online e com preços também acessíveis, né? Que podem gerar ali um grande conhecimento. São cursos gravados em alta qualidade, com profissionais com know-how e experiência de mercado, e que você vai ter ali, com certeza, um grande conhecimento. Acessem, Vai colocar meu curso aí para os enfermeiros empreendedores na Academy? vamos colocar. Ah, eu já Perfeito. comecei a gravar, já não tinha na onde. Pronto. Ah, então já. Já tem o Aí, ó, local. para os enfermeiros que querem empreender aí, ó, em breve novidade, Em né? breve, não, né? A Casa Nova Academy vai ter curso para enfermeiro empreendedor. Como se tornar O enfermeiro empreendedor no empreendedor. ramo. Perfeito, vamos embora. E em função do nosso convidado, Mateusão, a gente criou um cupom, a Academy ofereceu um cupom que vai te dar ali 40% de desconto em todos os cursos. Então, você entra lá, faz seu cadastro, faz seu login e escolhe o seu curso. Na hora de finalizar, você vai inserir o cupom Fonseca, é, referente ao nosso convidado. Você, digitando o cupom Fonseca, você vai ter 40% de desconto em qualquer um dos cursos da Academy Casa Nova. Entra lá e digita o cupom, garanta o seu desconto, escolha qualquer curso que você com certeza vai ter um grande conhecimento, um grande benefício e vai se preparar profissionalmente. Mateusão, obrigado. Vamos marcar a próxima e te agradeço muito. Se quiser deixar alguma mensagem, fica à vontade. Eu que agradeço, tá? Pelo convite, tá aqui pra gente estar esse bate-papo gostoso aqui, né? Falando sobre negócio, que é o que a gente ama fazer, né? O que a gente vive disso. Um divertimento, Um né? divertimento pra gente, né? Não é um trabalho, né? Verdade. É um bate-papo legal. Agradeço pela oportunidade, né? Sempre que tiver uma outra oportunidade, na hora que meu projeto de A mentoria para mentoria enfermeiro e empreendedor estiver pronto, a gente volta aí para poder falar novamente sobre o apresentar. negócio. Tá ok? Obrigado. Pessoal, até a próxima e espero que tenha contribuído aí de alguma forma sobre o seu projeto de empreendedorismo. Até mais.